6,9 bilhões de desconto, meus amigos. Nova RJ já começa a aflorar os descontos. Porém, a cotação não evolui. Começamos a semana com cotação batendo algo em torno de 75 centavos e hoje, em plena quinta-feira, a cotação está aqui brigando para ver se consegue fechar a 66 centavos. Enquanto isso, o índice Bovespa vai a 127 mil pontos. Já a cotação de Oi sobe e depois cai. Tá subindo de escada e descendo de elevador. E o que ninguém consegue explicar é o fato de termos justamente nos últimos momentos excelentes notícias e mesmo assim a cotação não evolui. O que mais intriga todos os amigos investidores, o fato de não entender qual é o objetivo, qual é a estratégia, qual é a jogada que estão fazendo para manter essa cotação nessa faixa de 66 centavos, mesmo quando tudo parece estar encaminhando para um cenário positivo, a cotação não evolui. RK desiste de ação e Oi está livre para fechar a venda de sucata de cobre para Vital. A Anatel prorroga contrato da Axo, consultoria que analisou o preço das concessões. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Uriel Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Meus amigos, para vocês que estão chegando agora, muito obrigado pela sua confiança e participação. Para os amigos que já fazem parte do canal, muito obrigado pela participação e atenção. Galera, sem muita enrolação, vamos para os fatos e vamos buscar entender o que justifica o fato da cotação de OIBR3, quando na primeira recuperação judicial, sem expectativa nenhuma, sem garantia nenhuma, a cotação evoluía e tinha bastante oscilação. Justamente agora, na segunda recuperação judicial, com algo mais palpável, com uma luz no fim do túnel, com algo mais assertivo para o futuro, ainda assim a cotação não evolui, a cotação está travada, mesmo diante de um cenário que no futuro próximo teremos novos majoritários, credores que irão converter dívida para equity, e ainda assim a cotação não evolui. O que justifica isso? Qual seria a estratégia por trás dessa movimentação? O que podemos aprender com o IBR3? Vindo aqui para a primeira excelente notícia, meus amigos, onde a RK desistiu da briga pela sucata de OIBR3. A RK desistiu da ação em que questionava a venda da sucata da Oi, e com isso a operadora e a Vital estão liberadas no último impedimento que havia para a conclusão do acordo, que já foi homologado pela Justiça, e a parte do plano de recuperação judicial que está sendo elaborada pela operadora. Não estão claros os motivos da desistência da ação, mas o fato é que já está homologado, de modo que a liminar obtida pela RK na primeira Câmara de Direito Privado do Rio de Janeiro perde o efeito e Oi e Vital têm a luz verde para iniciar o processo de retirada das redes. Trata-se de um projeto monumental de reciclagem que seguirá daqui para frente. Em troca, a Vital abre mão de até 72% de crédito que tinha com a Oi, decorrente ainda a acordo de venda da Globenet. Os valores não são públicos, mas este acordo previa a contratação de capacidade pela Oi entre 2025 e 2028 a um custo de quase 6 bilhões. Completamente errada essa matéria, meu Deus do céu, nunca muda, galera. É incrível como esses caras nunca mudam, sempre procura jogar para mais. Em maio, a operadora apontava a dívida extraconcursal com a Vital de 5,5 bilhões, dos quais 72% representariam cerca de 3,9 bilhões, em possível desconto e abatimento, se for considerado o valor de face da dívida. De acordo com essa matéria e esses valores apresentados, a Oi passa a ter uma dívida de 1,6 bilhão com o BTG Pactual, referente à Globenet. Porém, o que me chama a atenção para essas notícias é que eles sempre querem menosprezar a situação da Oi. Vamos lá, eles trazem aqui essa questão de 6 bilhões, sendo que na própria matéria deles, o valor é 5,5. Porém, se vocês pegarem os valores reais que a Oi deve para o BTG Pactual, referente à Globenet, que está aqui 2025, 26, 27 e 28, 252 milhões, 274 milhões, 257 milhões e 278 milhões. Isso em dólares. Se a gente converter isso daqui, vai dar aproximadamente, galera, na pior das hipóteses, considerando o dólar a R$5,
A Oi teria uma dívida, tem uma dívida hoje com a Globonet de 5,3 bilhões, galera. Não 5,5, não 6,0, 5,3 bilhões, considerando os valores aqui referente a 2025 a 2028 e considerando a cotação do dólar a R$5, sendo que o dólar hoje está um pouquinho mais barato que isso. Eu soltei esse vídeo aqui, meus amigos, no dia 15 de março de 2023, logo ali no início do ano, e o que é muito interessante é que esse acordo veio justamente em março, nessa nova recuperação judicial. E aqui a gente percebe o seguinte, o BTG Pactual não abriu mão desses valores aqui, de 2 bilhões e 400 milhões, que ele vai receber agora em dezembro da Oi, esse valor ficou de fora. 2024 não teria valor nenhum para a Oi pagar para a Globonet. E algo que me chamou a atenção agora, que eu também acho muito estranho nesses acordos de até. E olha só como tudo é focado em favorecer o BTG Pactual. Nesse acordo aqui da Vital, da compra da Vital, o pagamento entra e já volta para o próprio BTG. A diferença é que vai entrar só numa conta com CNPJ diferente, que seria referente ali à Globonet. Mas no fundo volta lá para o mesma mão, que é o BTG Pactual. Ela recebeu 2022, pagou, tem que pagar 2023, agora 2024 não paga nada. A pergunta que fica, diante muitos que se dizem ser contadores, que entendem de contabilidade, etc e tal, por que isso aqui não foi questionado lá atrás? Detalhe, por que não pegou esses dois valores, 2022 e 2023, e dividiu por 3 e jogou um valor aqui para 2024? Ao invés de ter que pagar 2 bilhões e 400 agora em 2023, isso ajudaria a aliviar um pouco o caixa. Melhor ainda, se estava fechando um acordo, estava em recuperação judicial, o BTG fez a proposta ali de incorporar a Globonet, por que não alinhou toda a dívida de 2022 a 2028 e dividiu em valores iguais, mesmo em dólar? Por que não fez isso lá atrás? Então tudo isso foi feito em prol de beneficiar e agilizar logo o lado do BTG Pactual. Claro, tudo dentro dos conformes, não tem mais o que a gente reclamar agora, não tem mais o que choramingar agora, é aceitar e seguir a vida. Mas temos esse aprendizado aqui que não devemos negligenciar e trazer ele para a Client Co. O tamanho da empreitada de reciclagem dá uma dimensão do tamanho que a rede de cobre da Oi chegou a ter. Trata-se de uma infraestrutura de 371 mil km de cabos, totalizando 380 mil toneladas de metal. Os dados constam do levantamento feito pelo laudo de avaliação para a proposta de concessão onerosa da sucata, elaborado como parte das negociações entre a Oi, a Vital e a RK, determinada pela Justiça. Documento a que este noticiário teve acesso com exclusividade. O laudo foi encaminhado pela Oi à empresa Axi, assessoria e engenharia, e traz detalhes importantes da dimensão desse ativo. Segundo o levantamento dos 371 mil km de cabos de cobre, 98 mil km são cabos de alta capacidade subterrânea. São cabos com até 2.400 pares. Cada par corresponde a uma linha de telefonia fixa. Outros 273 mil km são cabos de baixa capacidade, 10 a 400 pares, em geral pendurados nos postes e que compõem a rede aérea da operadora. Segundo os dados fornecidos no laudo de avaliação, os cabos de alta capacidade contêm, em média, 2,8 kg de cobre por metro, contra 0,4 kg de metal por metro na fiação de baixa capacidade. Apesar de menos extensa, a rede subterrânea tem mais metal aproveitável, cerca de 274 mil toneladas, do que a rede aérea, 109 mil toneladas, segundo o laudo de avaliação. A Oi já está em um intenso processo de substituição das linhas fixas tradicionais, que funcionam nas redes de cobre, por acessos fixos wireless, que funcionam em cima da rede da TIM. Também há a substituição dos clientes de voz em cobre pela tecnologia VoIP, nos casos em que houve a contratação do serviço de banda larga Oi Fibra, que funciona sobre a rede da Vital. Os custos de retirada da rede serão agora arcados pela Vital, enquanto a migração tecnológica segue sendo um investimento da Oi, até porque, por serem clientes do serviço de telefonia fixa comutado, a Oi é obrigada a assegurar a continuidade dos serviços de voz. Quanto vale o cobre? A valoração desse ativo já é algo bem mais complicado e, portanto, difícil estimar com precisão quanto a Vital vai receber. Isso aqui é um ponto muito interessante, porque a Vital tem uma dívida a receber com a Oi
de algo em torno de 5,3 bilhões. E aí ela dá um desconto, faz um acordo para comprar um produto que até então ninguém sabe quanto que ela pode lucrar com esse produto. Isso, cara, isso é cômico para não ser trágico. Isso aqui é surreal, isso aqui é um clássico do mercado de capitais. Você abre mão de uma dívida garantida para comprar algo que você não sabe quanto vai retornar para você. Caramba, quanta análise, hein, gente? Segundo o laudo, que é do primeiro semestre e, portanto, não reflete mais exatamente o status atual da rede, a Oi já havia retirado e vendido cerca de 10 mil km de rede e planeja fazer o mesmo com outros 67,7 mil km até 2025. Com base nessas negociações realizadas, a auditoria apontou uma grande variação de preços obtidos, sendo a melhor negociação já feita na casa dos R$ 19,10 por quilo e a pior na casa dos R$ 14 por quilo. Além disso, o custo para a remoção varia de R$ 5 a R$ 10 por quilo, o que significa que o valor da rede de cobre estaria entre 1,6 bilhão e 2,3 bilhões. Mas como a retirada e rentabilização desse ativo acontece ao longo do tempo, a consultoria de avaliação estimou um VPL para o ativo entre 423 milhões e 1 bilhão 221 milhões. Considerando-se, vale lembrar os valores reais de negociação do cobre que a Oi já conseguiu praticar no mercado. Olhando por esses números aqui, galera, o BTG está simplesmente abrindo mão de elas por elas. 6 por meia dúzia. É muito estranho, né, gente? É muito estranho ver o BTG fazendo toda essa articulação para levar a Vital, levar a sucata, levar a Clientco e simplesmente vai levar a sucata trocando 6 por meia dúzia. Bom, tem gente que acredita, né? Fazer o quê? Perda por furto e logística. Outro problema crítico é o do furto de cabos, que tem se intensificado nos últimos meses. No primeiro semestre, a Oi estimava a perda de 10 a 15% da rede por furtos, o que significa algo em torno de 37 mil a 55 mil km de cabos perdidos, o que pode significar mais de 56 mil toneladas de metal naquela ocasião. Para evitar os desafios logísticos serão grandes, remoção dos cabos em si, seja dos postes, seja das galerias subterrâneas. Depois há a necessidade de armazenar o material retirado. Por fim, há um processo de limpeza e processamento dos cabos para eliminar seu revestimento, isolamento e outros componentes e extrair apenas os metais recicláveis. Além disso, uma vez processado o metal para reciclagem, ele precisa ser colocado à venda de maneira racionada, para não impactar justamente na cotação do cobre por um excesso de oferta. Bom, meus amigos, de fato, uma excelente notícia. Quando a gente vem para a cotação, que a gente esperava no mínimo, ver a cotação se manter na faixa que ela estava aqui no início da semana, e não foi isso que a gente conseguiu presenciar, infelizmente, né, galera? No dia de hoje, a cotação já veio aqui ladeira abaixo, praticamente devolvendo tudo que ganhou nos últimos dias. Na situação aqui da prorrogação do contrato da Axo Consultoria, que analisou aqui os preços da concessão, vou resumir para vocês aqui um ponto muito importantíssimo nessa matéria, que vai ajudar a clarear alguns amigos aí, e principalmente distorcer muitos fatos que são colocados de forma errada pelos grupos. O pessoal está falando muito assim, a mudança de concessão para autorização, a Oi tem 20 bilhões que vai ajudar a compor o caixa com os bens irreversíveis. Meus amigos, isso é uma total falta de informação. Em 2022, com base no trabalho da Axon, a Anatel decidiu o valor estimado para a migração das concessionárias Oi, Brasil Telecom e Telemar, Telefônica, a Vivo, a Claro, Longa Distância, Algar e Sercontel. O valor total era de 22,6 bilhões, que considerou tanto o preço de mercado da participação de cada uma, como os bens reversíveis. Aqui está o ponto que a gente tem que se atentar. Este ano houve revisão aumentada para 33,6 bilhões, decidida pelo Conselho Diretor, como vê na tabela abaixo. Eu quero trazer para vocês qual é a informação errada que a galera está colocando. Quando se trata dos bens reversíveis, esse valor aqui de migração não está único e exclusivo aos bens reversíveis, imóveis, prédios, veículos, enfim, não. Tem a participação de cada uma, no qual a gente não tem acesso ao documento que difere quem é quem. Qual é a participação, quais são os bens reversíveis, quais são os valores desses bens reversíveis, se por um acaso está entrando multa, juros, enfim. A gente não tem essas informações. A única informação que a gente tem é o valor total aqui
que cada uma tem que pagar. Caso algumas delas quisessem modificar o contrato de concessão para autorização de forma voluntária, o valor estimado seria esses aqui. Então, esses valores estão relacionados à participação de cada uma no mercado, mais os bens reversíveis. Então, a gente não sabe, no real, quais são os valores de bens reversíveis que existe, qual é o real valor. Quanto que a Oi tem desses 19,92 bilhões? Quanto desse valor refere-se aos bens reversíveis? Infelizmente, a gente não tem essas informações. Então não cabe ficar falando que num possível acordo vai entrar para o caixa da empresa 92 bilhões. Não vai acontecer isso. Pode ser 9, pode ser 5, pode ser 15. A gente não sabe. Mas vale se preparar para o pior e esperar o melhor do que ficar criando expectativa e depois ficar passando raiva. Neste outro vídeo aqui, meus amigos, que eu lancei no dia 27 de outubro, vai fazer um mês, eu mostro para vocês esse acordo ao qual o BTG, junto com a Vital, ali apresentou para a Oi. Trago em detalhes aqui para vocês, referente a essa venda da sucata, onde ele trata aqui os valores de porcentagem de até 72% de desconto, o que pode ajudar a impactar bastante nessa dívida da empresa. Como a gente pode ver aqui, né, os valores em dólares que a Oi deve de 2025 a 2028. E aqui eu trago uns pontos a ser questionado, inclusive eu vou até acionar o RI da Oi sobre isso, para ver se é possível obter alguma resposta, para que a gente entenda desse desconto que a Oi vai receber, do valor total que a Oi terá que pagar no futuro. Como que será feito esse pagamento? Supondo que após toda a extração desse cobre, qual é a previsão de extração e venda desse cobre para concluir essa operação? Primeira pergunta. A segunda, o valor é de até 72% de desconto. Ok. Após concluir a porcentagem correta de desconto, como que será feito esse pagamento? Será feito em 4 parcelas, como a gente está vendo aqui, 2025, 26, 27, 28. O valor será dividido a totalidade por igual? Qual foi a expectativa, qual foi o acordo que a empresa fez com o BTG Pactual referente a isso? Referente ao valor restante e a forma de pagamento. A gente precisa saber dessas informações para a gente entender como será o caixa da empresa no futuro. Porque o que vem arrebentando muito o caixa da empresa é esse tipo de acordo aqui, ó. Em um ano você paga 1 bilhão e 300, no outro você paga 2.400, no outro você não paga nada. Tá errado, cara. Se você está fechando um acordo para pagamento, fecha por igual, divide isso aqui, vê qual o máximo de parcelas que você consegue dividir dentro desse acordo. Outro detalhe é que esse acordo aqui já estava junto ali à Globenet. Então, incorporou a Globenet e a Vital, mas não mudou o acordo que ela já tinha com a Globenet. Uma coisa que eu acho que foi falho também no acordo. Não, peraí, se vamos incluir essa situação aqui nessa compra da Vital, então vamos também estender um pouco esse prazo aqui, vamos puxar mais 2 anos, vamos colocar ali para 2030. Se é um acordo, as duas partes têm que ceder. Infelizmente, a gente sempre viu apenas a Oi cedendo. Agora, se o motivo é proposital, se o motivo é induzido, né, a gente não sabe. O que a gente tem plena convicção é que o BTG sempre está levando vantagem nessas situações. Meus amigos, a empresa apresentou um fato relevante recentemente, no qual terá uma live junto a um dos seus gestores no dia 29 de novembro, como vocês podem ver aqui, uma 6ª edição da Telco Club. Eu até abri aqui, tá? Cliquei lá no RI da Oi. E caso vocês queiram participar, vai abrir essa aba aqui, vocês vão clicar aqui em se cadastrar. Vocês clicam aqui, fazem seu cadastro e aí vocês vão poder participar dessa live. Não sei se terá perguntas abertas ao público ou se serão as dúvidas que eles irão tratar dentro do evento. Porém, depois de muito tempo, será aqui uma live com um dos executivos da empresa. Então vamos lá, vamos ouvir o que a empresa tem a dizer, qual é a expectativa dela de futuro. Vamos ver se dentro dessa live aqui sai alguma coisa que a gente possa utilizar para tentar projetar o nosso futuro em Oi BR3. Como podemos ver, a cotação continua sendo uma tremenda dor de cabeça para os investidores que vem sendo sufocado por essa oscilação de anda e não sai para lugar nenhum. Cotação vive travada hoje na casa aqui dos 60 centavos. Bate 75, cai. Bate 70, cai. Mesmo diante boas notícias. Enfim, Oi é uma tremenda de uma incógnita. Infelizmente, para a gente conseguir decifrar essa situação aqui, precisaremos de muitos anos-luz para entender como que é essa movimentação aqui feita na cotação da empresa. Bom, meus amigos, do mais temos que aguardar os próximos passos, que agora é justamente esse acordo Oi, Anatel e TCU, que virá possivelmente até agora dezembro, ou uma confirmação, um adiamento desse acordo, que eu acredito que possa puxar até no máximo ali março,
do ano que vem, porém tudo já vai estar bem engatinhado, bem alinhado para que a coisa só ultrapassando o recesso, quando voltar, seja apenas assinar os papéis e seguir a transição de mudança. Meus amigos, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua participação, curte, comenta e compartilha e até a próxima.